Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, estamos já chegando no nosso programa, nesta sexta-feira, né? Um compromisso marcado, estamos aqui para falar do amor de Deus, já abraçando você que está aí conectado com a gente. Esse é o programa, o que a Bíblia diz, sempre um assunto maravilhoso, um assunto abençoado. Nesta noite não seria diferente, mas antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de cumprimentar meu pastor Jonas aqui com a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um programa, pastor Jonas. Boa noite, Diácono Gildo. Boa noite você que nos assiste. A paz do Senhor a todos. E te convidamos a ficar aí juntamente conosco para aprendermos mais junto, né? De acordo com o que a gente vai comentando, falando, você pode também deixar seu comentário, né, a respeito do que você entende sobre o assunto. E hoje eu creio que o tema aí é bem interessante, né, Diácono Gildo? Que você vai ser edificado aí, se você ficar conosco até o final. Uma boa noite e a paz do Senhor, você que nos assiste. Com certeza, o assunto hoje é bom, o assunto hoje é muitos dizem que é polêmico, muitos crê, muitos não crê, né, pastor Jonas? Uns crê de um jeito, outros crê de outro jeito, mas essa noite a gente vai falar à luz da Bíblia, né? Nada do que a gente acha, eu imagino, né, pastor Jonas? Mas sempre um assunto tratado com respaldo da Bíblia, né, pastor? Com certeza, a Bíblia não há espaço para achismo, né? Não tem espaço para nossas opiniões formadas a respeito do assunto, porque ela é clara em dizer, embora, irmão Gildo, essa doutrina a qual vai ser explicada hoje, seja um ponto que diverge com grande parte da igreja cristã mundial no mundo, né? Por influência, acredito eu, da igreja católica, né? Uma crença de morte e ressurreição numa sexta e morte numa sexta e ressurreição num domingo. Então nós vamos ver aqui qual é. Será que esses são os dias exatos mesmo que Jesus morreu e ressuscitou? Então nós vamos ver, embora grande parte, grande maioria mesmo, maioria esmagadora mesmo, creia nesses 2 dias. Nós vamos ver se esses dias estão de fato de acordo com o que a Bíblia diz a respeito deles. Glória a Deus. Diácono Stanislau chegando aqui com a gente. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo a mais um programa. Você que está chegando agora, compartilha aí esse programa, compartilha aí a nossa live. Convida mais um para o nosso programa, porque o assunto hoje é maravilhoso, que nem o pastor Jonas já falou. Hoje vamos falar sobre o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Que dia seria esse? Quantos dias seria? 2, como muitos falam, pastor Jonas? Ou mais? Vamos ver à luz da Bíblia hoje sobre esse assunto. Dia da morte e da ressurreição de Cristo, né, pastor Jonas? Com certeza, irmão Gildo. É uma contagem aí que é feita de sexta para domingo, né? E nós vamos ver que um dos sinais de que Jesus disse que ele ficaria no seio da terra seria o sinal lá de Jonas, né? Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites sobre o coração da terra, né? Sepultado no coração da terra. Morto, né? Então o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites morto. Isso é um sinal de Jesus. E é o texto até que eu separei, que se encontra lá em Mateus capítulo 12, verso 40. Olha o que diz aqui o sinal de Jesus Cristo. Sim. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então precisaria se cumprir o que Jesus disse, de que o sinal, quando os fariseus pediram sinal para ele, né, de que ele era mesmo o Filho do Homem, mesmo o Messias, Jesus diz, dá esse sinal. Olha, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará no coração da terra 3 dias e 3 noites. Então, para que se cumprisse o sinal a qual Jesus tinha dito para aqueles fariseus, precisaria Jesus ficar, de fato,
3 dias completos e 3 noites completos, não 2, não 4 ou 5, mas sim 3 dias e 3 noites completos, assim como o sinal que ele disse aos fariseus. Então nós vamos ver um pouco em que dia cai na semana, né? Esse dia da morte, em que dia cai o dia da ressurreição. Então vamos lá, porque o assunto é bom, viu? É verdade, o assunto hoje é bom, o assunto é polêmico, mas nós vamos ficar aprendendo um pouco mais sobre essa morte e ressurreição de Cristo. Pastor Jonas, já começo aqui lhe perguntando o porquê precisamos saber o dia da morte e da ressurreição, pastor? Bom, essa pergunta aí, irmão Judo, é uma boa pergunta, porque o que interessa mesmo para nós Sim. cristãos? Por que é interessante nós sabermos o dia da morte e o dia da ressurreição de Jesus Cristo? Parece algo simples, né? O importante era que ele morreu e ressuscitou, não é verdade? Mas é algo, irmãos, que é usado hoje para refutar um dos mandamentos. É usado hoje esse dia da ressurreição de Cristo sem respaldo nenhum da Bíblia, porque não deixa claro, a Bíblia não traz textos no Novo Testamento que falam a respeito da mudança do dia de descanso com base na ressurreição de Jesus Cristo, não deixa nenhum respaldo bíblico, mas maioria dos cristãos usam o argumento da ressurreição de Cristo no domingo para abandonarem o dia de descanso que está lá na lei moral de Deus, né? Desde Gênesis. Gênesis vai dizer que no Gênesis capítulo 2, no versículo 1, vai dizer que Deus, acabando toda a obra que tinha feito, né, descansou no sétimo dia e o abençoou, né, o sábado. Então, muita gente, para refutar esse dia do descanso, que é o sábado do Senhor, desde Gênesis, que vai lá ser registrado nas tábuas da lei moral de Deus, lá no quarto mandamento, lá em Êxodo 20 vai ser registrado isso, e as pessoas usam, por isso que nós temos que saber o dia da morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque as pessoas usam o argumento de que Jesus ressuscitou no domingo para mudar o dia de descanso. Isso, irmãos, é uma herança trazida da Igreja Católica, lá do período de Constantino, 320 anos depois da morte de Jesus Cristo. Porque em todo o Novo Testamento nós continuamos observando, irmão Gildo, que em nenhum momento os discípulos de Cristo começaram a observar outro dia de guarda. Nós vemos o apóstolo Paulo continuando o seu hábito de estar nas sinagogas aos sábados, ensinando, pregando, dando aula, ministrando. Então, nós vemos os discípulos também continuam como de costume, como era, eles já faziam porque eram judeus, né? E acreditavam na lei moral de Deus. Então, como eles de costume já faziam estar nas sinagogas ao sábado, nós vemos os discípulos de Cristo, após a ressurreição de Jesus Cristo, continuarem nas sinagogas aos sábados, que era o dia para as pessoas descansarem, estarem na presença de Deus, estarem no templo, aprendendo mais do Senhor, né? Os discípulos estavam lá ensinando, né, a respeito de Cristo, da sua ressurreição, no dia de sábado. Então, isso é uma herança lá da Igreja Católica em 320 depois de Cristo, com Constantino, quando faz essa mudança do sábado para o domingo. Então, a Igreja cristã no geral herdou isso dessa mudança. Então, por isso precisamos saber do dia da morte e da ressurreição. Parece ser uma coisa simples, né? Mas que é de fundamental importância para nós cristãos que cremos na lei moral de Deus, que cremos nos mandamentos do Senhor, nos 10, assim como eles estão lá. Porque grande parte da igreja cristã, eles creem em 9. Né? Eles dizem que Jesus fez um resumo, mas de fato, na prática, eles creem em 9 e desprezam 1. Né? E nós, na prática, cremos nos 10 e observamos os 10. Por isso que existe uma grande importância de nós cristãos, principalmente nós que professamos crer no mandamento do descanso que o Senhor abençoou no dia de sábado, né, e santificou para que nós viéssemos observar. Ele remete lá no quarto mandamento de Êxodo, lá na criação, porque Deus
o Senhor criou todas as coisas. No finalzinho do mandamento, é o mandamento maior dos 10, que as pessoas desprezam, maior que eu digo assim, no sentido de explicação, né? De muito mais palavras ali, traz ali do que os outros mandamentos. Ele traz uma boa explicação. Em 6 dias trabalharás, farás todas as tuas obras e tal. Não fará nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu estrangeiro que estiver na tua porta, nem teu animal, nem teu servo, né? E ele vai continuar dizendo por quê? Porque o Senhor fez em 6 dias todas as obras das suas mãos, né? Não todas as obras, ele fez em 6 dias e abençoou Deus o sábado e o santificou. Então o mandamento é bem explicadinho, é mais bem explicado do que os outros. Deus se preocupa em trazer um mandamento bem explicado, mas mesmo assim o povo despreza esse mandamento. E com base, os cristãos usam como base a ressurreição de Cristo para refutar esse mandamento. Por isso que é importante nós que observamos ele e que acreditamos nele, entender se de fato o que é pregado hoje por grande maioria da igreja cristã é de fato uma realidade, que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, né? E nós vemos que o sinal seriam 3 dias. E a contagem, irmãos, só de cara você vê que não bate. Não bate de sexta à tarde para domingo de manhã, 3 dias e 3 noites. Não bate. O negócio ali fica incompleto. Já não bate com o sinal que Jesus disse que seria. Porque lá em Mateus, para quem veio chegando agora, Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus vai dizer para os fariseus, quando pedem um sinal que de fato ele seria o Messias. Aí Jesus vai dizer, pois como Jonas, o profeta Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, para que se cumprisse esse sinal, precisaria ser 3 dias completos e 3 noites completas. E de sexta à tarde para domingo pela manhã, que é quando o relato do texto que a Maria Madalena, né, as mulheres vão lá no sepulcro, pelo domingo de manhã, no despontar do primeiro dia, o texto vai dizer assim bem claro, no despontar do primeiro dia, no findar, né, do sábado e no despontar da manhã do domingo, as mulheres vão visitar o túmulo e Jesus já não está no túmulo, a pedra já estava removida. Então, com base nesse texto, eles acreditam que Jesus ressuscitou no domingo de manhã, sendo que o texto é claro em enfatizar que no domingo de manhã foi sua aparição, né? Mas que Jesus já não estava mais lá. Então, é interessante que não bate a conta de sexta à tarde para o domingo de manhã, e isso é uma tradição da Igreja Católica que vem sendo observada pelos cristãos até o dia de hoje, né? E se fosse esse o dia, mesmo que fosse, não tem base bíblica, argumento bíblico, texto no Novo Testamento que vá dizer que Jesus mudou o dia de ser observado porque ressuscitou no domingo. Nós sabendo que não foi, de fato, não foi o dia que Jesus ressuscitou, mas mesmo que fosse, não tem fundamentação bíblica este argumento de que Jesus trocou o dia de descanso pelo domingo, porque ressuscitou no domingo. Não existe texto no Novo Testamento que defenda essa ideia, irmão Júlio. Verdade, pastor Jonas, é verdade. Para você que está chegando agora, a gente está falando hoje sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus. Para muitos, é um tema muito complicado de se explicar, um tema muito complicado de entender. Por quê? Porque pouquíssimo querem cumprir, né, pastor Jonas? Com certeza. É mais fácil continuar, segundo a tradição católica, do que romper com isso, né? Nós vemos Martinho Lutero, na Reforma Protestante, há 500 e poucos anos, romper com a Igreja Católica porque não acreditava em princípios. Mas mesmo tendo esse rompimento que nós conhecemos com a Reforma, como a Reforma Protestante, precisaríamos ter ido mais fundo ainda, porque essa tradição veio sendo moldada na mente dos cristãos, isso cerca de centenas e centenas de anos, até chegar na Reforma Protestante. Nós vemos que de 320, com Constantino, quando fez a mudança do dia de guarda por razões políticas, né, por razões de agradar
tanto os políticos, ele era alguém que um pseudo-cristão, né? Assim, alguns vão dizer que ele poderia ter sido sim convertido, mas ele trouxe a religião para dentro do império para ganhar mais apoio político da elite cristã, juntamente com a sua elite política. E ele tornando a religião do oficial do império, a religião cristã, ele ganharia o apoio dos dois lados. Então ele foi um grande político, mas, na minha opinião, um pseudo-cristão. E é onde foi que bagunçou todas as coisas, quando misturou ali o governo, né, romano junto, o governo político junto com a igreja romana, né, a igreja católica apostólica romana, aonde tudo que Constantino fez ali não passou de ser para ganhar apoio político. Então ele muda até o dia de guarda por questões políticas. E isso foi sendo inculcado e foi sendo moldado na mente dos cristãos até a Reforma Protestante. Gerações e gerações se passaram, tanto é que na Bíblia, a Bíblia que eles usam hoje está lá, mudado o quarto mandamento para domingos de festa, né? Eles, pelo menos, eles foram lá e mudaram, mas hoje os cristãos olhando para a Bíblia, vendo que é o sábado, mesmo assim continuam na sua tradição, presos na sua tradição, porque é muito mais difícil romper com a tradição, né, do que aceitar a verdade, irmãos, porque Martinho Lutero sofreu perseguição para romper com a Igreja Católica e graças a Deus, Deus deu coragem a esse homem. Teve a Inquisição, teve morte de muitas pessoas, perseguição de muitas pessoas, né, por causa desse rompimento, mas trouxe benefícios para nós cristãos, esse rompimento com a Igreja Católica. Mas também precisaria mais esforço em se desvencilhar da tradição também, e o que me parece, irmão Gildo, que grande parte da igreja brasileira continuou seguindo parte da tradição católica, mesmo tendo sido rompida, mesmo saindo de dentro dela, né? Aí, com as teses lá de Martinho Lutero, as 90 teses, né, que ele coloca lá na catedral, que pela graça sois salvos, e dentre outras aí, que ele não concordava com o que a Igreja Católica estava ensinando. Mas precisaria nós se aprofundar ainda mais numa reforma. Precisaríamos ter uma reforma ali para tirar essa raiz de tradição, né? Porque muitos preferem acreditar na tradição vendo a verdade diante dos seus olhos. Louvado seja Deus, você que está chegando agora, nosso querido irmão Raimundo Nonato, nosso querido irmão Nonato, né? Está lá em Fortaleza, está conectado com a gente. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. A sua ajuda, o seu comentário sempre é muito bom, né? Louvado seja Deus. Ele tem uns comentários aí que já deixou algo aí, né? Já estou conseguindo ler aqui, que ajuda muito aí na compreensão. Já estamos lendo aqui embaixo. Nelson Vieira também está nos assistindo. Nossa querida irmã Raquel Edvils, ela também está nos assistindo. Está lá no Mato Grosso. Ela é da IAP de Jucimeira. A paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã, a mais um programa, O que a Bíblia diz. Alexandre Lima, querido Alexandre Lima, eu acho que Alexandre Lima, ele era radialista, agora ele trabalha no hospital aqui do Pacajus. Conheço esse cidadão. Se não me engano, ele é adventista do 7º dia. Está nos assistindo. É uma honra, meu irmão, você está nos assistindo aí. Colabora aí com o nosso programa. É uma benção para a vida dos nossos amados irmãos que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão. O irmão Nonato, ele já começa aqui, manda algo para nós. Ele diz: devemos analisar que na semana da morte de Jesus existia 2 sábados e 2 dias de preparação, né? Um deles era o dia da preparação para a Páscoa, e o dia da Páscoa era feriado, né? E o feriado era considerado todos feriados sábado, seria, né? Um sábado, né? Então, ó, isso aí era algo que eu ia comentar, e o nosso irmão aí, ele já deixou aí bem fácil pra gente aqui, só bem mastigado. Esse comentário aí do irmão Nonato, ele deixa bem mastigado. Por quê, irmãos? Porque é interessante que na semana
em que Jesus foi morto, né, era a semana que comemoravam a Páscoa, né? E essa semana que comemorava a Páscoa se dava no mês de Abib, que era o primeiro mês do calendário judaico, né, o mês de Abib, que era comemorado também na Páscoa, a libertação do povo do Egito. Né? O povo saiu do Egito, então eles comemoravam no dia 14 de Abib, como diz o texto sagrado. No dia 14 de Abib era o dia... no dia 14 de Abib era feita a preparação para a Páscoa, que seria no dia 15 de Abib. Perdão, aqui, ó. Comemoração dia 15 de Abib e 14 de Abib, a preparação. Né? A preparação. No dia 14 de Abib e no dia 15 de Abib seria o feriado, a qual era considerado sabá. Né? Um sabá era um sábado especial, que tinha no meio da semana, porque era um feriado judaico, por causa das festas, né? Era convocação santa, ninguém poderia trabalhar nesse dia. Então, porque era convocação santa e ninguém poderia trabalhar nesse dia, era considerado descanso. O sabá é considerado um descanso. Então, um dia que parava-se suas atividades e um dia que eram celebrado algo, era um sabá, era um descanso, era um feriado. Então, era um sábado também especial, que não era o sábado semanal. Entendam isso, precisa nós entendermos bem esse sabá, que era um dia de feriado e comemoração judaica, né, do povo judeu, pela libertação do povo do Egito. Nós precisamos entender que esse sabá é o sabá a qual o texto vai falar que as mulheres foram comprar a erva para embalsamar o corpo de Jesus, né? Depois desse dia de descanso. E aparenta uma contradição com outro texto dos evangelhos que vai dizer que antes do sábado as mulheres prepararam as ervas, né? Para embalsamar o corpo, o óleo, né? Para passar ali no corpo de Jesus. Então, aparenta uma contradição, mas não é uma contradição bíblica. É porque naquela semana existiam os dois sábados. Né? Um escritor relatou que no sábado, após o sábado, que seria o sábado especial, que é o sabá, o descanso, que era comemorado no dia 15 de Abib, né? Que foi o dia... O dia em que Jesus foi crucificado, no dia 14 de Abib, que era o dia da preparação, né? Foi o dia que Jesus foi crucificado. E o dia da comemoração seria no dia 15. Então vamos lá. No dia 14 de Abib, que era esse sábado, as mulheres, depois dele, um escritor, um autor bíblico vai dizer que depois desse sábado as mulheres foram lá comprar as ervas, né? Porque era um sábado também especial, os judeus não trabalhavam porque era santa convocação. E o outro autor vai dizer que antes do sábado, né? Aí fica aquela aparente contradição. Por que um que diz que é depois do sábado e o outro autor, né? Se eu não me engano, é Mateus e Lucas, né? Os evangelhos, né? Por que num evangelho vai dizer que foi antes do sábado e no outro evangelho vai dizer que foi depois do sábado, né? E a gente tem que entender que esse sabá era o descanso especial. Então Jesus morreu, irmãos, no dia 14, o dia dos preparativos para a Páscoa dos judeus, que era no dia 15 de Abib, né? Então nós vemos Jesus tomar a ceia. Olha aqui, Jesus toma a ceia com seus discípulos, participa daquele ato da ceia, que ele institui a ceia para a igreja cristã, que a igreja cristã continua observando, isso nos preparativos da Páscoa. Nós vemos o texto que Jesus queria cear com seus discípulos antes da comemoração da Páscoa. Então, no dia dos preparativos, que era o dia que os cordeiros eram ali mortos para o dia da comemoração, que seria no dia 15, né? Esse mesmo dia foi o dia dos preparativos da Páscoa lá em Jerusalém, que foi na noite, né? Na noite da quarta-feira, Jesus ceou, porque os dias, irmãos, temos que entender isso também. Lá no texto, olha como eles contavam os dias. Lá no texto da aparição de Jesus Cristo,
vai dizer o seguinte, que no despontar do primeiro dia, no final do sábado, o sábado era o quê? O sábado terminava quando? O sábado terminava no amanhecer do domingo, né? Então, a noite de sábado, né, a noite do sábado estava terminando, quando despontava o dia do domingo, Jesus aparece, né? Mas o texto é bem claro em dizer que é a sua aparição. Sua aparição foi no domingo pela manhã, né? No despontado do primeiro dia, porque era de costume, como manda o mandamento, o texto vai dizer os discípulos estarem descansando. E as mulheres vão lá com o óleo que elas tinham preparado, né, com as ervas que elas tinham preparado, para ir lá no túmulo de Jesus. E quando elas chegam pela manhã, Jesus já não está mais, né, no despontar. Olha aqui como é interessante. Então, na noite que se iniciou o dia da 14 de Abib, da quarta-feira, Jesus ceia com seus discípulos. E a narrativa bíblica é bem clara em dizer que naquela mesma noite ele foi pego pelos soldados romanos, né? Jesus foi traído e pego pelos soldados romanos na noite da preparação da festa judaica, que seria no dia 14 de Abib. Nessa mesma noite, Jesus é preso, né? E pela manhã do dia 14 já, porque olha como é o dia se inicia na noite e termina no entardecer. Começa na noite do dia 14 e o dia 14, o dia começa na noite, né, aqui, e vai terminar lá no entardecer. Então, no dia 14, Jesus já é pego e ele vai... ele tem toda aquela narrativa bíblica, né, da negação de Pedro. Aí tem lá Jesus, ainda no dia 14, é açoitado. E na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, porque o dia era contado 6 a 7, 8, 9. Na terceira hora, na hora terceira, Jesus, ele é morto. Ele é crucificado. E na hora nona, Jesus dá o último suspiro, que seria às 3 horas da tarde. Então vamos lá. No dia 14 de Abib, Jesus toma a Páscoa com seus discípulos na noite, né? E ele, nessa mesma noite, ele é preso, e durante o dia do dia 14, porque na noite se inicia um novo dia, né? Nós cremos que no entardecer finda-se o dia. Então, nessa noite ainda, e nesse dia foi o dia do martírio de Jesus Cristo, até sua crucificação, na hora, como o texto vai dizer, na hora terceira do dia, que seriam às 9 horas da manhã, né? Como conta as horas do calendário, as horas eram contadas, né? Não é como nos nossos dias, que nós contamos dias de 24 horas, irmão. Nós sabemos que um dia nunca vai ter 24 horas, né? É 12 horas da noite, 12 horas do dia, né? Então, eles contavam essas horas também mais ou menos parecido com isso. Só que no fim da tarde se iniciava um novo dia. Então, vamos lá. Nesse dia do dia 14, Jesus tem todo o seu martírio, ele é morto. Lá, ele é crucificado na hora nona, né? Na hora terceira, é muito número, a gente confunde. Na hora terceira do dia, que é 9 horas da manhã. E na hora nona, que seria às 3 horas da tarde, ele dá o último suspiro. E no fim dessa tarde, ele ainda é sepultado, né? Ainda ali por volta, depois que tiram Jesus da cruz, ali por volta até o fim, na tarde ainda que ele deu o último suspiro, até o finalzinho da tarde, que ainda era o dia 14 de Abib, ele foi sepultado. Finalzinho da quarta. No finalzinho da quarta, Jesus estava sepultado. Então vamos lá. Por que eu digo que a gente acredita que seria o dia da quarta-feira, já que o diácono Gil da adiantou aqui, né, diácono? Yes. Por que a gente acredita que seria na quarta-feira esse dia? Porque para se cumprir conforme o que está os relatos bíblicos, né, de 3 dias e 3 noites no despontar do primeiro dia, que seria o domingo de manhã. Para dar esses 3 dias, com certeza, caiu o dia 14 de Abib, que era o dia do preparativo da festa judaica, né? Caiu na quarta-feira, o dia 14 de Abib. E o dia que seria o feriado de Santa Convocação, que seria o sábado especial, o sábado de descanso, o sabá, que é o descanso, o feriado judaico, era no dia 15 de Abib.
Por isso que no dia 15 de Abib era o sábado especial. E as mulheres não foram comprar as ervas nesse sábado, né? Porque se fosse o sábado, Jesus não ressuscitaria lá no meio da semana. Ficava alguma coisa sem lógica, sem sentido. Se fosse o sábado semanal aqui. Verdade. Jesus ia ressuscitar o quê? Numa terça-feira? Né? Se aqui fosse o sábado semanal, então as mulheres não vão comprar ervas nesse sábado, que Jesus já estava sepultado, e elas deixam para ir nesse sábado especial, que era uma quinta-feira, né? Eles deixam para ir na sexta. Porque no outro sábado semanal também, eles não iriam, que era descanso para os judeus. Uhum. Então entenda aí o texto. Tanto é que o texto sagrado vai dizer que nesse sábado semanal, os discípulos estavam descansando conforme o mandamento. Né? Elas estavam descansando conforme o mandamento. Por isso foram no primeiro dia ver. E foram no primeiro dia ir lá no sepulcro de Jesus. No despontado primeiro dia, porque estavam descansando conforme o mandamento. Esse é o texto que vai dizer lá nos evangelhos. Então, veja que esse sábado especial, para poder bater com o relato bíblico que diz que no despontado primeiro dia as mulheres foram ver o túmulo de Jesus, para poder bater os 3 dias e 3 noites, que era o sinal que o próprio Jesus disse que seria o sinal do Messias, né? Que era o sinal da sua morte e ressurreição, teria que cair o feriado, que era o sábado especial, Santa Convocação, que ninguém poderia trabalhar, e é onde também era o feriado da comemoração judaica, que era no primeiro e no 7º dia da festa judaica, né? Essa festa da Páscoa, né? Que eles comiam o pão asmo, que era a festa do pão asmo também. Então era no primeiro a Santa Convocação e no 7º dia Santa Convocação, que no caso é descanso, feriado nacional, que eram os sábados especiais. Quando tinha um feriado para o judeu, era considerado sabá, sábado. Então por isso fica bem mais claro o nosso entendimento que existia um sábado semanal, na semana em que Jesus morreu e ressuscitou, e teria um sábado especial, que foi o dia após a sua morte. Porque no dia dos preparativos, Jesus também estava... Jesus tinha ceado na noite com seus discípulos, e no dia do preparativo, Jesus fez o seu martírio e morreu. Né? E no dia 15, era o dia em que era comemorado o feriado da Páscoa em Jerusalém. Então fica claro aqui para nós entendermos que para a contagem bater do dia da morte, com certeza esse feriado caiu numa quinta, onde as mulheres não foram comprar erva, como diz o texto bíblico. Na sexta elas compraram, né? No sábado estavam descansando conforme o mandamento, fizeram lá a especiaria para ir até o túmulo de Jesus no sábado e descansaram conforme o mandamento. E quando foi no amanhecer do dia de domingo, no despontado primeiro dia, elas foram visitar Jesus. E a narrativa do texto diz que, ao visitar Jesus, elas se depararam com o túmulo já vazio. Que isso nos leva a crer que no sábado à tarde, para bater a contagem dos 3 dias completos e 3 noites completas, Jesus já tinha ressuscitado. Porque se você contar de quarta-feira à tarde, que seria o dia exato em que Jesus foi morto, né? Porque no sábado especial, que era o dia 15, foi o dia 15 de Abib, que era o sábado especial. Nós temos isso bem claro, que segundo o texto bíblico, seria o descanso, o feriado, né? Por isso era chamado de sábado. Que se fosse um sábado semanal, muitas pessoas tá vendo como não foi no sábado, como pode, se no outro dia era sábado. E Jesus morreu na sexta-feira, tá vendo? Porque aqui é um sábado, mas não entende que era um sábado, que era o sabá, o sábado especial. Porque não bate a contagem de sexta para domingo 3 dias, irmãos. Não bate essa conta, não fecha 3 dias completos e nem 3 noites completas. Agora, se você contar de uma quarta-feira, pode contar. Da quarta-feira ao sábado vai fechar os 3 dias e as 3 noites, como Jesus tinha prometido. Então, como pode ele dizer assim, olha, como se o sábado
no dia após a morte de Jesus já era o sábado. Isso, se você olhar para o sábado como sábado semanal, você vai ver que eles acreditam que esse sábado, quem prega assim, era um sábado semanal. Por isso ele diz que Jesus morreu na sexta-feira. Porque eles olham para o sábado, que era o feriado nacional, e dizem que, ó, tá vendo? Ó, é sábado. Mas esse sábado é o descanso. Por isso que ficou bem interessante esse comentário do irmão Nonato, porque ele explica, né, que para o judeu, quando tinha um feriado, era considerado um sábado. Né? Por quê? Porque era o dia de santa convocação, que era descanso para todos, quem não poderia comprar, nem vender, nem trabalhar, como um sábado semanal também, que eles guardavam todos os sábados, né? Todo sábado eles guardavam. E quando tinha uma festa judaica também, eles era considerado um sábado, né? Um sábado especial. Louvado seja Deus, é verdade. O programa hoje está bom, o assunto hoje, aí, né? o assunto hoje é maravilhoso para você que está chegando agora. Estamos falando hoje sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus, né? Um abraço para nossa querida irmã Vanete Pereira, que está conectada com a gente. Elias Rodrigues também, a paz do Senhor, meu irmão. Noêmia Pereira, ela disse que ela é lá da IAP de Maringá, lá no Paraná. Um abraço aos paranaenses, né? E você, minha irmã, que está conectada com a gente. Francisco Lima também está nos assistindo. Euzice Cruz também está conectado com a gente. Luzia Alencar, uma paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo. Francisco Nunes, a paz do Senhor, meu irmão, um abraço, um feliz sábado também para você, meu irmão. A nossa querida irmã Ruth de Carvalho, ela diz assim, numa terça, Jesus comeu a Páscoa, na quarta morreu, na quinta foi a Páscoa, sábado cerimonial, né? Na sexta continua sepultado e no final do sábado, sétimo dia da semana, ressuscitou. Jesus passou a noite de quarta para quinta, a noite de quinta para sexta e a noite de sexta para sábado. O disse quinta-feira, Páscoa, né? O dia da sexta-feira e o dia de sábado, se completa. assim cumpriu-se a profecia que do sinal de Jonas. Então, mesmo. Da contagem de quarta à tarde para sábado à tarde, dá 3 dias e 3 noites fechadas, como Jesus tinha prometido. O que é pregado aí pela grande maioria da igreja cristã e principalmente a igreja católica, que quem foi que trouxe esse ensinamento, né? E as igrejas cristãs herdaram isso da igreja católica. Desculpem se estiver ofendendo alguém, mas parece, né, que é uma ofensa que as pessoas dizem assim, se você disser assim, a igreja você segue a tradição da igreja católica, parece uma ofensa para alguém. Mas quem crê assim, irmãos, sinceramente, ele está seguindo a tradição da igreja católica, porque é ela quem trouxe esse ensinamento. Então, se for, de fato, conforme a igreja católica prega, que foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado, olha como a conta não ia bater com o que Jesus tinha, com o sinal que Jesus disse para os fariseus. Olha o que é. Olha aqui. Se for numa sexta-feira à tarde, né? Ele quando fosse sábado à tarde, o primeiro dia, domingo à tarde, o segundo dia, já não bate com o relato bíblico que diz que no despontado primeiro dia eles foram. Já não dava. Já não estavam mais lá. Jesus, olha, no segundo dia já não bate. Então, Jesus, na segunda à tarde, à tardinha, teria que Jesus teria ressuscitado, se fosse a contagem da sexta-feira, como é pregado, como a Igreja Católica diz. Na terça-feira à tarde, Jesus estava sendo, era para ter sido visto, né? Mas foi no domingo pela manhã que Jesus foi visto, não foi? Mas era para ter sido visto pela terça-feira de manhãzinha, se ele tivesse ressuscitado na segunda-feira à tarde, conforme os 3 dias e 3 noites que ele havia prometido. Então não bate a conta, o ensinamento é equivocado, porque não bate, não fecha de sexta para que é a sexta-feira da paixão, que a Igreja Católica comemora, para o dia da ressurreição, que seria no domingo, que eles dizem que eles usam um argumento de que foi mudado o dia de guarda por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Mas simplesmente eles usam isso para mudar esse dia conforme a sua tradição, porque segundo o texto que Jesus mesmo promete, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim
estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, simplesmente por tradição mesmo, mas não tem nenhuma fundamentação bíblica essa questão da ressurreição de Cristo também ser o dia no novo dia de guarda. Até porque a contagem deles nem bate com o que Jesus fala sobre o sinal do Messias, né? Verdade. Louvado seja Deus. A nossa querida irmã Ivanete Caires, ela é lá da IAP Barra da Estiva, ela lá na Bahia. Um abraço, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa. O Diácono Stanislau disse que esse sábado era sábado da lua nova ou sábado festivo. Disse que era um sábado comemorativo, né? Maria Marta, ela está nos assistindo, ela é lá da IAP de Fernandópolis, né? Fernandópolis, o irmão Nonato, ele interessante ver esse comentário dele aí. Ele diz que a Igreja Católica tem consciência de que Cristo morreu na quarta-feira, pois comemora a quarta-feira de trevas, a quarta-feira de treva, que foi o dia da morte, isso, né? Que até o relato bíblico vai dizer que ficou trevas, né? Durante a tarde que Jesus morreu, o céu fica em trevas, né? E até o véu do templo se rasga, estremece, né? E até quem crucifica reconhece que crucificaram o Jesus Cristo, o Senhor, né? O próprio Deus. Eles reconhecem porque o céu, o relato bíblico vai dizer que o céu fica em trevas. E é isso aí o que o nosso amado irmão Nonato está dizendo, né? Eles têm consciência disso. E ele diz que crê que Jesus ressuscitou no sábado, pois comemora o sábado de aleluia. Então é simplesmente por tradição, irmãos. É simplesmente porque até eles têm a consciência porque comemora o sábado de trevas, que é o comentário que o nosso irmão fez aí, e comemora o sábado de aleluia, né? Que é o sábado da ressurreição de Cristo. Mas, para não quebrarem a tradição, continuam com sua Bíblia lá, guardar o domingo de festa, né? Que é o que Constantino, em 321 depois de Cristo, fez. Mudou o dia para adorar ao Deus Sol, né? Para adoração ao Deus Sol lá. E até hoje, a igreja cristã tem herdado isso da igreja católica. E ele lá disse que está escrito lá no livro Babilônia Religiosa de Mistério. Está nesse livro aí. Né? Isabel Rodrigues também está conectada assistindo a gente. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Aurélia Carvalho também está nos assistindo. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje falando sobre o dia da morte e da ressurreição de Cristo, né? Um assunto bom de se falar, né? Porque eu não sei se é ele que está assistindo através do Facebook da esposa dele, irmã Aurélia, né? Rapaz, ele deu uma aula, viu, irmão Gildo? Eu tava até comentando aqui antes nos bastidores, antes da gente começar, que o diácono Márcio lá, ele deu uma aula, viu, na igreja sobre essa doutrina. Falando. Sobre essa doutrina, ele deu uma aula lá. Então, se for você que está assistindo, meu irmão, meus parabéns, você sabe explicar muito mais do que eu. Então, se quiser comentar aí, fica à vontade, viu? Verdade. Um abraço, você que está chegando. Seja bem-vindo ao nosso programa. Acabou de chegar aqui pastor Francis José. Pastor Francis, seja bem-vindo, meu pastor. Falando hoje sobre dia da morte e da ressurreição, viu, meu pastor? Se o senhor está chegando agora e quer comentar, seja bem-vindo. Fique à vontade, né, pastor Jonas? Com certeza. Glória a Deus. Então, pastor Jonas, há texto, a base bíblica que fundamenta uma mudança do dia de descanso com base no dia da ressurreição, pastor Jonas? Tem texto bíblico, tem base que fundamente essa troca de dia? Base bíblica, irmão Gildo, não tem nenhuma. O argumento que eles usam, que a gente já refutou esse argumento, sabendo que o dia exato, levando em conta o feriado, que era o sábado especial, né? O sabá, que era Santa Convocação, e que era o sábado especial, não era o sábado semanal, cairia numa quinta. Então Jesus morreu no dia dos preparativos, que foi no dia 14 de Abib, que cairia numa quarta, dia 15 feriado
especial, sábado especial, que era um sábado extra, né, que não era o sábado semanal. Então, nós sabendo disso, que o dia exato seria na quarta-feira à tarde, para bater a contagem do sinal de Jonas, dos 3 dias e 3 noites, né? Teria que ter sido uma quarta-feira à tarde e ressuscitar num sábado à tarde, para completar os 3 dias e as 3 noites que ele prometeu ficar no coração da terra. Então, sabendo disso, refutando já essa ideia, né, de que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, entendendo isso, mesmo que ele tivesse ressuscitado no domingo pela manhã, não existe argumento bíblico para dizer no Novo Testamento que teria essa mudança. Nós vimos eu já expliquei aqui que foi uma mudança que a Igreja Católica fez após 321 anos depois de Cristo, né? Ela fez através de Constantino, que colocou a religião oficial do Império, do Império como a religião cristã, né? Ele que era o imperador, e fez isso em homenagem ao Deus Sol, mudou e tal. Tá lá na história, né? Quem mais, sabendo que continua essa tradição até a Igreja Cristã dos nossos dias, né? Essa tradição que foi herdada da Igreja Católica, nós vemos que isso foi somente depois de 321 anos depois de Cristo, porque nos textos bíblicos a gente continua observando os discípulos de Cristo, né? Os discípulos de Cristo continuam nas sinagogas aos sábados. Não mudou para eles o dia de descanso e o dia que eles estariam nas sinagogas fazendo a obra de Deus, né? Aí muitos vão dizer, e Jesus lá combatendo, meu pai trabalha meu pai trabalha todo dia, então eu também trabalho, quando ele falou lá aquilo para os fariseus, né? Mas que trabalho Jesus estava fazendo no dia de sábado? Curando? Curando não era proibido curar no sábado. Jesus estava comendo com seus discípulos e foi condenado pelos fariseus. Comer também não era pecado dia de sábado. O pecado que eles queriam apontar a Jesus seria as 613 leis que eles fizeram, tornando o mandamento pesado, um fardo pesado para que ninguém conseguia cumprir, que não podia cuspir, não podia riscar o chão, não podia... Aí Jesus, Jesus, sabendo a hipocrisia dele, disse assim, olha, e se teu animal cair no buraco no dia de sábado, tu não vai tirar não? Claro que o judeu tirava, que traria um prejuízo financeiro para ele, então ele tiraria na hora, né? E por que Jesus não poderia curar no sábado, né? Se não, ele disse assim, olha, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Quando Jesus diz isso, qual era os negócios do pai? Era estar na carpintaria? Ele não estava cuidando dos negócios do pai dele, José, né? Que todo mundo sabe que era carpinteiro. Mas ele estava o quê? Curando, estava levando o evangelho, cuidando dos negócios do seu pai celestial, né? Então o trabalho que Jesus estava se referindo, em nenhum momento era o trabalho da carpintaria. Você não vai ver Jesus Cristo numa carpintaria dia de sábado. Mas pelo contrário, ele estava o quê? Ensinando na sinagoga, ele estava curando, estava levando o evangelho. Era isso que Jesus fazia no sábado. Então isso é lícito para nós fazer. E Jesus ensinou a maneira correta de nós guardarmos. Então isso não é argumento, né? Essa questão dos embates que Jesus teve com fariseus não é o argumento para mudar o dia de guarda, e muito menos o dia da ressurreição de Cristo ser o argumento para mudar o dia de guarda. Sabe por quê que não é o dia da ressurreição um argumento para mudar o dia de guarda, irmão Gildo? Porque mesmo que teria acontecido no domingo, nós continuamos observando durante todo o Novo Testamento Paulo está nas sinagogas ao sábado, está cuidando dos negócios do nosso Pai Celestial, né? Está cuidando das coisas do reino de Deus no sábado, né? E nós vemos os outros discípulos ensinando nos sábados na sinagoga. Você pega inúmeros textos bíblicos no Novo Testamento que vai falar, citar eles continuando indo de trajeto nos seus trajetos ao templo, né? E está ensinando o evangelho, está nas sinagogas aos sábados. Louvado seja Deus, Pai do Senhor Jesus. É você que está chegando agora mesmo. Você está no que a Bíblia diz. O assunto hoje é o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Então não tem base, né, pastor Jonas, para ser trocado esse dia de descanso, né? Como tem você falou. Agora me fale, e qual a base, e qual a nossa base para crermos que Jesus morreu na quarta
e ressuscitou no sábado. Me diga aí. Bom, diante de todos esses argumentos aqui que a gente apresentou, irmão Gildo, eu acho que isso é uma base bem sólida, né? Porque nem a base da ressurreição do domingo, ela é coerente, porque Não dá, não bate. não bate a contagem de sexta, como é pregado pela Igreja Católica, ao domingo. Não bate, seria para dar os 3 dias e 3 noites a qual Jesus tinha prometido que ele ficaria sepultado, cairia numa segunda tarde. Né? E o relato bíblico vai dizer que no despontado primeiro dia as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e Jesus já não estava mais. Né? Levando a crer que se ele não estava mais, a pedra já tinha sido removida, ainda na noite, né? Na noite, ainda na tarde do sábado, né? Jesus já havia ressuscitado. Né? Jesus ainda já havia ressuscitado. Por quê? Porque se inicia, né, ali o despontado primeiro dia e Jesus já não está mais lá. Né? Então, o texto é bem claro em dizer isso. Tem algumas traduções que colocam uma vírgula, que é a tradução mais coerente na sua tradução, que colocam a vírgula no canto certo. Mas tem umas traduções que tiram essa vírgula, que é uma bem tradicional, a ara, e outra lá. Um equívoco de tirar a vírgula e dar a entender que Jesus ressuscitou no domingo, por essas traduções. Mas no texto original mesmo, grego, você vai ver um verbo de ligação que ele é bem interessante em dizer, em trazer um sentido de que o texto está dizendo que não o dia da ressurreição, mas o dia da sua aparição. Né? Então a tradução NVI ela vai colocar a vírgula no canto certo, dizer, e no despontar do primeiro dia, vírgula, as mulheres foram visitar, né, o túmulo de Jesus, né, e dando a entender corretamente o sentido do texto, que a aparição de Jesus foi no primeiro dia, né, mas ele já não estava mais lá quando elas foram lá. Então, se você pegar algumas traduções, você não vai ver a vírgula e vai levar você a entender que Jesus tinha ressuscitado no primeiro dia. Mas o sentido do texto quer dizer que a aparição dele foi no primeiro dia. Isso é mais coerente para nós acreditarmos, porque a contagem bateria exatamente como o sábado especial, que era o sábado feriado judaico, caindo numa quinta, para que era os dias que as mulheres não foram comprar as ervas para preparar as ervas lá que colocariam no corpo de Jesus, né? Elas não foram comprar porque era um sábado. E um autor dos evangelhos vai dizer, o Lucas, eu acho que um dos evangelhos vai dizer que elas não foram comprar porque era sábado, e no outro vai dizer que depois elas foram comprar depois do sábado, e o outro vai dizer que foi antes do sábado, porque na semana, deixa bem claro que na semana tinha 2 sábados. Né? Um evangelho vai dizer que foi antes do sábado e o outro que foi depois do sábado. Aí a Bíblia se contradiz, irmão Gildo, me diga. Não. A Bíblia não se contradiz. Parece uma aparente contradição, mas é simplesmente porque o sábado especial, a qual um autor frisou, era o sábado. Um autor frisou no sábado especial e o outro autor frisou no sábado semanal. Foi antes do sábado semanal e depois do sábado especial. Então, numa quinta-feira, que era o sábado especial, elas compraram numa sexta. Né? Compraram na sexta por quê? Porque nem no sábado especial, que era feriado judaico, se compraria as ervas. Né? E nem no sábado semanal elas se comprariam as ervas. Elas fizeram o quê? Elas foram preparar e descansar conforme o mandamento. O texto bíblico vai dizer dessa maneira. Então é muito mais coerente, nós temos muito mais embasamento para acreditar dessa forma do que base sólida para acreditar na sexta e no domingo como dia de morte e ressurreição, irmão Júlio. Então é simplesmente por isso. Louvado seja Deus. Hoje falamos sobre o dia de morte e da ressurreição de Jesus neste programa, o que a Bíblia diz, né? Um abraço a você que esteve conosco até agora. Fique à vontade, pastor. E outra coisa, como eu lendo aqui o comentário do irmão Nonato, o dia não teria como mudar o dia, por quê? Porque não seria a mudança do dia, por quê? Porque Jesus não fala isso
em nenhum texto, nós não temos argumentação bíblica nenhuma para dizer que seria o dia da ressurreição, o dia da sua mudança, o dia que seria o novo dia de guarda, não temos isso, mas desde Gênesis, antes de ser criado Israel, antes do povo hebreu receber as leis nas pedras, né, escrita pelo próprio dedo de Deus, né, a lei moral de Deus, antes do povo receber essa lei moral, quando terminou de criar todas as coisas, Deus pega, santificou e abençoou o dia de sábado, né? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1, assim que foi criado o primeiro homem, foi criado o sábado. Depois que Deus cria o homem, cria o sábado. É por isso que Jesus, em uma das passagens, vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Remetendo à criação lá de Gênesis. E no Êxodo 20 vai remeter também vai remeter a Gênesis, quando termina de falar do mandamento, vai falar o seguinte: porque o Senhor criou todas as coisas em 6 dias e abençoou o sábado e o santificou, né? No Êxodo capítulo 20, verso 4, né? Verso 4 não, o verso 4 é o começo do mandamento. Lá pelo verso 6 vai dizer dessa maneira. No finalzinho do mandamento, quando ele diz em 6 dias, trabalharás, farás toda a obra da tua mão, mas no 7º dia é o dia santo, dia do Senhor, não trabalharás nem tu, nem teu servo, tal. E no final ele vai dizer, porque remeter lá a Gênesis, né? Então não tem argumento para essa mudança, por quê? Porque a lei moral de Deus foi estabelecida, uma lei eterna, como Jesus próprio disse, não vinha abolir nada da lei, né? Mas vinha cumpri-la, e não passará céus e terra, né? Em que não se cumpra, né? Em que não se cumpra e que nem um jota ou um tio passará da lei. Então, Jesus estava dizendo que ele não veio mexer nos mandamentos do seu pai, né? Mas veio cumpri-lo. Tanto é que Jesus observou. Olha o nosso exemplo maior. Se nós dissermos que Jesus, que é o nosso exemplo maior, que quebrou o sábado, estava numa carpintaria no dia de sábado, nós estamos fazendo dele pecador. Então o sacrifício dele seria em vão. Jesus não pecou, quebrou o mandamento, né? Tanto é que aqueles embates com os fariseus, nós já entendemos que era a maneira correta de se observar o mandamento que Jesus estava ensinando, né? Quando ele diz, meu pai trabalha, eu trabalho, o trabalho que ele estava se referindo não era da carpintaria, nem o pai dele, José, mas era o trabalho da obra do Senhor, que era o seu pai, né? O nosso pai celestial. Verdade. Então, Jesus, ele cumpriu o mandamento e é para nós seguirmos o exemplo dele. Cumprir também, guardar, né? Se Jesus, nosso exemplo maior, guardou e cumpriu, que é o nosso exemplo de conduta cristã do Novo Testamento, que todos dizem, né? Então, se é o nosso exemplo do Novo Testamento, é Jesus Cristo, se nós temos que ser cristocêntricos em nossas vidas, por que não? Por que abandonar os mandamentos? Se os seus próprios discípulos continuaram observando. Então não tem argumentação, irmão Gildo, para a questão da mudança de dia. Louvado seja Deus. Vou ler aqui o último comentário do irmão Nonato. Ele diz: o sábado foi o único dia que recebeu um nome, sábado. É o único dia que recebeu 2 atributos que os outros não têm: bênção e santificação. Não existe base bíblica para mudança, mas eles mudaram, cumprindo a profecia. Cuidaram em mudar os tempos e as leis. Verdade, né, pastor Jonas? É isso aí. Louvado seja Deus. Finalzinho de programa, só nos resta agradecer você que ficou aí conectado até agora. O assunto hoje falamos sobre o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Creio que ficou bem explicado, né, pastor Jonas? Base bíblica, nada de nós, mas sempre o que a Bíblia diz, né, pastor Jonas? Algo mais a acrescentar, meu pastor? Acredito que ficou aí bem explicado, né? E se alguma dúvida aí na sua mente, você possa recorrer às Sagradas Escrituras, se há alguém aí que tenha um entendimento na sua igreja, né? Pastor, ou um diácono, um presbítero que tenha um bom entendimento sobre o assunto. Porque às vezes, num programa assim,
rápido, não dá para a gente ir ponto a ponto e ler muitos textos, né, irmão Gildo? Verdade. A gente citou textos, né? Citamos os textos, mas nós não lemos aqui muitos textos para não ficar pesado, nem enfadonho aqui da gente estar procurando texto e mostrando a você. Mas creia que essa doutrina ela é fundamentada na palavra de Deus, que é uma doutrina em que é coerente com as Sagradas Escrituras e que, se nós observarmos, a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor, a lei dele é santa, justa e boa, né? E eles servem, como nosso amado já ressaltou, para a nossa santificação. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas nós fomos salvos para praticá-las, né? Não somos salvos por meio delas, mas fomos salvos para praticá-las, né? Então a ordem é essa, a ordem exata é essa. Salvação somente pela graça, não pelas obras da lei, mas as obras da lei servem para evidenciar aquele que foi salvo por Jesus Cristo, né? Quando andamos nela. Então, eu acredito que não ficou dúvida, e se alguém entrou no final aí, ou então ficou com alguma dúvida, nós podemos ter explicado lá no começo. Então, assista o vídeo na íntegra, que vai ficar salvo aí na linha do tempo, né, irmão? Com certeza. Vamos compartilhar aqui na linha do tempo, para você depois assistir todinho na íntegra, analisar, e se tiver algo que você não concorda, ou discorda, ou concorda, deixa lá o seu comentário. Pode ficar à vontade, porque não somos dono da verdade, né, pastor Jonas? Com certeza. Vamos orar. Vamos orar, né, pastor? Agradecer a Deus por mais um programa, mais um dever cumprido. Grato demais por você que ficou conectado com a gente até agora, né, pastor Jonas? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um programa que o Senhor nos permite estar aqui diante, Senhor, da tela desse celular, com nossos amados irmãos. Queremos te agradecer por cada vida, Senhor, que esteve aí assistindo esse programa, que essas palavras, Senhor, que foram faladas aqui diante desse celular, sirvam, Senhor, para a nossa edificação própria e para a edificação daqueles que nos ouvem, Senhor. Então abençoa, Deus, todos aqueles que nos ouviram, ilumina a mente, ilumina o coração, para que haja entendimento, Senhor, e para que nós venhamos praticar cada dia a Tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço no Teu santo e poderoso nome. Amém. Obrigado pela sua companhia, fiquem todos na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro, na próxima sexta, sempre a partir das 20 horas, com mais um Que a Bíblia Diz. Amém.